grande com a casa onde também atuamos, é a nossa casa-mãe em Belo Horizonte, porque foi lá que nós tivemos a bênção de conhecer a doutrina espírita e também conhecer o Divaldo, José Raul Teixeira e tantos outros. Então é uma casa pela qual nós temos também muito carinho. É uma alegria para nós estarmos aqui nessa noite, comemorando junto com a família espírita desta região, a primeira semana espírita da região oeste de Minas Gerais. É ser médium com Jesus. E o nosso coração nos leva a Ananias. Ananias, aquela criatura que se encontrava bem distante, praticamente escondido, porque aquele homem, aquele jovem que estava perseguindo os cristãos, ia onde ele soubesse que havia um com condições de divulgar a boa nova, de realizar alguma coisa de importante, ali ia aquele homem perseguindo, castigando, martirizando. E Ananias, por conselho dos amigos, estava ali recolhido na cidade de Damasco. Quando, naquele momento em que Saulo, se aproximando da cidade, depara com aquela visão que fez com que ele se tornasse cego por alguns instantes, por algumas horas. E Saulo, recebendo orientação daquele Senhor que se apresentou a ele, adentrou a cidade de Damasco e ali ficou recolhido, aguardando a orientação, aguardando a visita que ele certamente receberia conforme tinha sido avisado. Ananias estava no seu canto. Num determinado momento, aparece para ele aquele espírito iluminado que o chama: Ananias. E a resposta de Ananias, muitas vezes nós não paramos nela. Ele disse assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. É uma resposta que cala muito profundamente em nossos corações. Mas não foi apenas Ananias que respondeu assim. Também Maria de Nazaré, ao ser presenteada com o anúncio que ela receberia Jesus como filho, ela também disse: eis aqui a serva do Senhor. E quando nós passamos a pensar nessas duas respostas, eis-me aqui, Senhor, eis aqui a serva do Senhor, nós começamos a pensar se qualquer um de nós teria condições de responder da mesma forma diante de um desafio. Porque foram verdadeiramente dois grandes desafios. Ananias deveria atender o convite de ir ajudar aquele que estava perseguindo os cristãos, aquele que era o centro de todo o pavor que muitas vezes tomava conta dos corações dos cristãos. Maria deveria, ainda jovem, tornar-se mãe daquele que seria a luz do mundo. Foram dois convites, desafio. Foram duas chamadas muito importantes. E todos os dois responderam sem titubear: eis-me aqui. E o outro, eis aqui a serva do Senhor. Na verdade, são dois momentos que para nós médiuns são muito importantes como referências. Como nós temos recebido no dia a dia os convites para o trabalho, os convites para enfrentarmos as dificuldades.
Como nós temos respondido a esses convites? Será que no nosso dia a dia nós temos a mesma condição de, diante de alguém que nos persegue, diante de alguém que de alguma forma nos calunia, nos deixa em dificuldades, nós temos tido a postura humilde de Ananias e dizer: eis-me aqui, Senhor, no sentido de podermos ajudar aquelas criaturas que, embora tendo nos perseguido até há pouco, naquele momento passaram a precisar de nós? E nós começamos a pensar no avanço que a mediunidade vem dando durante toda a evolução da humanidade. Porque estes dois foram grandes médiuns, mas para chegar até eles, como será que a mediunidade vem desenvolvendo? E se nós voltarmos no princípio do homem, nós vamos ver o homem recém-saído da condição ainda de reagir pelo instinto e sendo impulsionado pela defesa pela busca da própria sobrevivência e ao mesmo tempo impulsionado pelo progresso. Nós vamos ver o homem buscando em todas as situações em que se encontra descobrir melhores recursos para viver e conviver. Mas este homem, quando ele começa a exercitar a inteligência, ele pretensiosamente, ele acredita que o pensamento é unicamente dele, que todas aquelas iniciativas são unicamente dele. Mas em O Livro dos Espíritos, nós vamos ver quando Allan Kardec questiona os espíritos, se os homens influem em nossas vidas, se os espíritos influem em nossas vidas. E os espíritos respondem com sabedoria: muito mais do que imaginais. Aliás, de ordinário, eles é que vos conduzem, deixando claro para nós que onde estivermos, aí estão os espíritos, geralmente nos conduzindo às ações. Ora, se os espíritos conduzem a nossa vida de ordinário, como respondem os espíritos, é óbvio que eles conduzem as nossas vidas através da mediunidade. E aquele homem lá do princípio da humanidade, ele começou, através da mediunidade ainda nos seus rudimentos, a conviver com a natureza, a descobrir o fogo, a descobrir a importância dos animais em sua vida, na utilização dos animais como companheiros de jornada. E o homem caminha e ele vai descobrindo recursos que vão sendo fatores de progresso na sua caminhada. Ele não percebe, mas ele vem, é claro que com a sua experiência, também com a sua inteligência e os próprios recursos que ele vai manipulando, ele vai caminhando, mas altamente assessorado pelos espíritos que já manipulam a sua mediunidade. E o homem caminha, o homem evolui, e nós vamos ver em várias etapas da caminhada do homem, a mediunidade sendo aquele fator que leva o homem à paz ou à guerra. É aquele instrumento que impulsiona o homem para servir ou para desservir a humanidade. Em todos os pontos da caminhada do homem, nós vamos ver a mediunidade sendo o fator primordial de contato dele com o plano dos espíritos. Muitas vezes essa mediunidade não é bem utilizada. E aquele homem
que poderia usar a sua condição de convivência com os espíritos, de relação com os espíritos, para o bem, ele vai às vezes utilizando para o mal. E ele, sendo conduzido muitas vezes por vozes que ele não sabe de onde partem, e que outras vezes ele acha que ele, com a sua grande inteligência, sozinho está realizando tudo aquilo, este homem vai caminhando, ele vai cada vez mais sendo instrumento útil dos espíritos. Quando este homem é um homem voltado para o bem, é um homem que já encontra condições de vivenciar a verdadeira moral, ele é um excelente instrumento dos espíritos e, através dele, a humanidade dá passadas largas. Mas quando o homem ainda é instrumento inadequado pela sua condição moral, então ele faz com que a humanidade passe por experiências inadequadas, por experiências infelizes. E por aí, pela caminhada do homem, nós vamos sempre vendo a mediunidade sendo fator de decisão. As grandes religiões nasceram da mediunidade de alguém, através da mediunidade de alguém que, captando as inspirações do alto, pôde repassar para os demais a importância de vivenciar os princípios do bem, os princípios do amor. Com Jesus, a mediunidade se diviniza. Com Jesus, quando ele chega, nós vamos percebendo que a mediunidade se canaliza para o amor. E Jesus, então, em vários momentos da sua passagem pela terra, ele deixa claro para nós a importância da mediunidade. Assim, há um momento em que ele diz: alguém me tocou. E os seus discípulos: mestre, são muitas as pessoas. Como vamos saber quem te tocou? E ele, com segurança, com carinho, ele diz: de mim saiu virtude. Aquela passagem linda, em que aquela mulher que vinha sofrendo de um fluxo sanguíneo durante tanto tempo, levada pela fé, certamente também pela inspiração de amigos espirituais, ela tocou na sua túnica, por entre aquelas criaturas que o envolviam, e ele percebeu: de mim saiu virtude. Aquele foi um momento importante quando nós percebemos a mediunidade em ação. Mas há outros momentos, quando ele, por exemplo, faz com que a filha de Jairo, que é tida como morta, se levante. E nós vamos acompanhando Jesus em várias passagens do Evangelho, e nós vamos vendo a mediunidade em ação, através de Jesus, através de seus discípulos, e ele mostrando para nós que a mediunidade, como canal de convivência com os espíritos superiores, ela passa a ser um instrumento de evolução. E naquele momento de convivência de Jesus com as criaturas, existem aqueles também que ainda instrumentos do mal tentam perturbar toda a passagem de Jesus pela terra. Mas ele não se intimida, porque o amor não se intimida em nenhum momento. Ele não se intimida e prossegue exemplificando que a mediunidade é e sempre será aquele ponto, aquela faculdade que irá fazer com que todos nós possamos caminhar mais celeremente para junto do Pai. E Jesus passa pela terra. Jesus passa pela terra e deixa, após ele, os seus seguidores que continuam caminhando à luz da Boa Nova e sempre sendo instrumentos da mediunidade. Passa-se o tempo e as pessoas, utilizando o seu livre-arbítrio,
começam muitas vezes a desvirtuar a mensagem de Jesus. E Jesus passa a ser uma situação secundária na vida das pessoas, porque utilizando a mediunidade, as pessoas passam a valorizar o interesse próprio, a conveniência de cada um, a conveniência de grupos. Então, para que grupos possam ser beneficiados, Jesus é relegado. E o tempo caminha, o tempo passa, e a mediunidade, paralelamente com o homem, na sua escalada evolutiva, ela também vai se apurando, até que chega Kardec. E Kardec traz para nós a revivescência do Evangelho. Ele faz com que, através da codificação da doutrina espírita, nós reencontremos Jesus. E à medida que nós reencontramos Jesus, nós começamos a ver a excelência da mediunidade à luz do Evangelho de Jesus. Mas, com Kardec, a mediunidade não apenas ficou divinizada, como com Jesus, mas com Kardec, a mediunidade passa a ser cultivada com respeito pelos homens. E aí, nós passamos a vivenciar a mediunidade de uma forma raciocinada, de uma forma equilibrada, buscando entender o que se passa conosco. Já não existem mais milagres, já não são milagres, porque todos os milagres, entre aspas, encontram explicação na doutrina espírita. E os fenômenos passam a ter uma conotação muito clara para todos nós. E nós começamos a entender o porquê nós somos dessa ou daquela forma. Por que através de nós acontece isso ou aquilo. E à medida que nós caminhamos com a doutrina espírita, nós adentramos a casa espírita. Como o nosso jogral falou tão bonito aqui a respeito do centro espírita. Adentramos a casa espírita e vamos buscar lá a oportunidade de exercitar a nossa mediunidade. Então, muitas vezes nós chegamos movidos pelo fenômeno e nós chegamos lá, me disseram que eu sou médium e eu vim aqui para desenvolver. E nós, na casa espírita, muito entusiasmados, começamos a oferecer trabalho para aquele que chega para desenvolver mediunidade. Oferecer oportunidade de conhecer um livro espírita, de conhecer as obras básicas. E a pessoa diz, não, mas eu vim aqui para desenvolver a mediunidade. Eu me lembro uma vez, eu estava à frente de uma reunião com um número considerável de pessoas naquele dia, quando chegou alguém e disse assim, me falaram para procurar você. Me disseram que eu sou médium e eu vim aqui para poder desenvolver minha mediunidade. Eu falei, minha querida, seja bem-vinda, Deus te abençoe, assente aí, vamos conversar. E a reunião começou, e nós começamos a falar de Jesus. Quando terminou aquela reunião, aquela pessoa se dirigiu a mim e disse assim, olha, eu gostei muito, eu achei muito interessante, mas eu vim aqui, foi para desenvolver a mediunidade. Eu quero uma reunião mais forte, uma reunião onde eu veja, escute os espíritos falando, uma reunião onde eu sinta, de alguma forma eu disse para ela, você quer ver fenômeno mediúnico? Porque se eu vim desenvolver mediunidade, como é que eu vou desenvolver mediunidade sentada aqui neste salão, ouvindo falar de Jesus? E eu disse para ela, porque Jesus é o modelo, o paradigma para nós, do médium equilibrado. Embora nós saibamos que Jesus, conforme a Gênese nos coloca, ele não foi médium no sentido profundo da palavra, mas a nível histórico, só para que nós possamos entender, nós podemos considerar Jesus
como aquela criatura que trouxe para nós a condição de entender a mediunidade com clareza. Então, naquele dia, aquela jovem falou: eu vou ver se eu volto. E, na verdade, ela nunca mais voltou à nossa reunião. Porque a maioria das pessoas que estão fora da casa espírita ainda entende que desenvolver mediunidade é sentar em torno de uma mesa e buscar dar passividade aos espíritos. Na verdade, mediunidade é nós podermos no dia a dia, onde estivermos, sermos os médiuns do bem. É aquele momento em que nós possamos dizer, onde estivermos: aqui estou, pronto para o trabalho, o que é para ser feito. E quando nós entendemos essa postura da mediunidade, não apenas em torno de uma mesa para dar passividade aos espíritos, mas em qualquer situação nós sermos médiuns, médiuns que estarão sendo instrumentos dos espíritos para socorrer alguém, para divulgar a palavra, a boa palavra da doutrina espírita, para orientar alguém que se encontra confuso, para poder oferecer um livro que possa esclarecer, para equacionar um trabalho em favor de alguém, para levar uma palavra de socorro a alguém que necessita. Certamente, em qualquer dessas situações, nós estaremos sendo médiuns. E às vezes as pessoas dizem assim: eu não sei porque há tantos anos na casa espírita e eu não consigo ter a oportunidade de trabalhar com espírito. Já sentei numa mesa de reunião mediúnica, mas não acontece nada comigo. Nada. Será que não acontece nada? E a oportunidade de oferecer àqueles que ali se encontram, espíritos que às vezes vão para serem tratados, a oportunidade que temos de oferecer para eles a vibração adequada, os fluidos adequados para que eles possam se sentir beneficiados. A verdadeira mediunidade, ela vai além de uma mesa de reunião mediúnica. Quando nós falamos da escalada da mediunidade, desde o homem na idade da pedra até os nossos dias, nós vamos ver que em nenhuma dessas situações as criaturas sabiam que estavam sendo médiuns. Na verdade, eles muitas vezes se sentiram simplesmente como os criadores, os inventores de tudo aquilo que estava nascendo a partir deles. E é exatamente isso que nós precisamos resgatar nas nossas casas espíritas. Como será que nós, no dia a dia, temos trabalhado a nossa mediunidade? Será que aquele que fica lá na entrada da casa espírita para receber alguém, ou para dar um esclarecimento, uma orientação, ele sente que ele é médium? Sim, o médium que fica ali para que a criatura que adentre a casa espírita já adentre numa vibração boa. Puxa vida, fui recebido tão bem, eu fui recebido com um sorriso, me deram uma orientação adequada, e a pessoa já é pacificada logo na entrada da casa espírita. Será que o dirigente da casa espírita já percebeu que ele é médium da administração? Ele, enquanto dirigente, estará sendo aquela criatura que estará recebendo a orientação do plano superior e repassando para aqueles que com ele trabalham? E muitas vezes o dirigente da casa espírita, ele às vezes nem participa de uma reunião especificamente mediúnica, mas ele é médium o tempo todo. E ele há de ser sempre o médium da luz, que haverá de, através dele, fazer com que aquela casa seja verdadeiramente um ponto de luz. Quando nós pensamos nisso, nós ficamos às vezes a imaginar o que tem acontecido em nossas casas espíritas. Será que nós já conseguimos aquela condição
de Ananias e de Maria: eis-me aqui, Senhor? Ou nós ainda estamos cuidando de detalhes pequeninos na casa, sem percebermos o objetivo maior que está à nossa frente, nos desafiando e nos aguardando? Quando nós, na casa espírita, paramos para analisar o nosso dia a dia e ficamos às vezes atentos a questiúnculas, fulano que falou, fulano que deixou de falar, mas eu não gostei do jeito que aquela pessoa falou para mim, não gostei, olha, quer saber, eu não vou voltar aqui mais, não vou voltar porque, puxa vida, o tom que aquela criatura falou não me agradou. E às vezes nós deixamos os espíritos que contavam conosco como médiuns, aguardando a chegada de outro para nos substituir, porque nós viramos as costas e saímos por qualquer, às vezes, dificuldade. Às vezes, na casa espírita, nós temos dificuldade de conviver com o nosso semelhante. E cultivamos antipatia, sim. E não nos sentimos à vontade perto de alguém. E aí o novato que chega fala: mas puxa vida, eu pensei que eu ia encontrar na casa espírita uma situação de paz, e eu encontro aqui pessoas que não combinam uma com a outra, pessoas que não se dão bem. É isso o espiritismo? E nós então precisamos falar: o espiritismo é uma doutrina que ela é composta de convictos, não é uma simples religião de crentes, ela é composta de convictos, daqueles que têm certeza, que têm segurança. Mas, muitas vezes, a nossa convicção se abala quando a nossa conveniência, ela é alterada pela conveniência do grupo maior. Quantas vezes nós nos deixamos levar pela mediunidade, sim, mas pela mediunidade equivocada? Quantas vezes nós nos deixamos levar por espíritos que vão tentar abalar a harmonia do nosso ambiente? Ainda na semana passada, em nossa casa espírita, um amigo espiritual, durante uma reunião mediúnica, nos dizia assim: vocês se preparem, porque nós conseguimos colocar uma escuta num departamento das trevas, para que vocês possam ouvir um pouquinho uma reunião que vai estar acontecendo lá. Mas vocês, por favor, por caridade, vigiem até os pensamentos de vocês, para que a postura mental de vocês não quebrem a harmonia do esquema que foi montado, para que vocês possam ouvir um pouquinho do que vai acontecer. E, na verdade, quando eles fizeram um esquema como se um dos médiuns fez o papel como se fosse um aparelho de som, como se fosse o alto-falante. E então, através desse médium, nós pudemos ouvir a fala do dirigente de um pequeno grupo de espíritos equivocados. E este espírito dizia que havia entre eles traidores. Havia algum traidor, porque ele estava observando de vez em quando alguns reflexos de luz que partia do grupo, e que o grupo que estava sendo visado para ser desarmonizado, que aquele grupo tinha se armado de tal forma, a nível de defesa, que desestruturou o esquema que eles tinham montado. E ele dizia, com palavras bastante fortes, no sentido da veemência, ele dizia: vocês não poderiam ter deixado acontecer isso. Entre nós existe algum traidor. Depois que deixou bastante visada. E quando eles tentaram desestruturar o grupo de médiuns, este grupo de médiuns
tinha a proteção indireta daqueles espíritos que, embora nas trevas, eram espíritos agradecidos aos médiuns por algum benefício que eles receberam na própria casa espírita ou então enquanto pessoas no dia a dia. Vejam a seriedade disso. As nossas casas espíritas cada vez mais visadas pelo plano de espíritos equivocados, e nós ainda perdemos tempo no dia a dia com questiúnculas, com situações que não vão nos levar muito longe, quando nós deveríamos estar preocupados com o objetivo maior, que é implantar definitivamente o amor na nossa casa espírita, que é definitivamente criar um grupo unido que pudesse refletir lá fora para todos os que necessitam a nossa condição de paz. Quando nós vemos em situações as mais variadas, os espíritos nos dizerem que a proteção das casas espíritas não é rompida de fora para dentro, daqueles espíritos que estão lá fora, encarnados ou não, e que rompem as nossas casas, mas é rompido de dentro para fora, porque nós que estamos dentro da casa espírita, muitas vezes não vigiamos. E enquanto não vigiamos, nós abrimos espaço para que os espíritos menos equilibrados encontrem campo para atuarem em nós. Poderíamos nós estarmos falando aqui de um assunto que realmente nos levasse a um momento de mais alegria, mas na verdade o momento que vivenciamos é um momento de reflexão, é um momento em que cada um de nós precisa parar e pensar: o que tenho feito para colaborar com a casa espírita da qual participo? O que tenho feito para colaborar com o movimento espírita da cidade ou da região? E pode ser que aqui entre nós estejam aquelas pessoas que nem espíritas ainda são. E puxa vida, mas ser espírita é tão sério assim, eu acho que eu vou continuar do lado de fora, porque, puxa vida, um desafio. Mas a verdade é que ser espírita, ser médium com Jesus, exige de nós seriedade, exige de nós responsabilidade, exige de nós cumprir aquilo que Jesus exemplificou para nós no dia a dia. É preciso que nós possamos a cada dia fazer crescer cada vez mais a nossa condição de verdadeiros espíritas. E a nossa convivência com os espíritos, como anda? Há uns tempos atrás, um amigo espiritual ele tinha um comportamento, ele chegava assim, bastante sério, e ele sempre trazendo aquela preocupação de que nós pudéssemos trabalhar sempre. E ele deixou a gente mal acostumada, ele sempre chegava e dava um puxão de orelha. Então nós acostumamos com aquele puxão de orelha, e quando ele não aparecia, a gente ficava com aquela saudade. Puxa vida, o espírito nunca mais voltou, o que será que está acontecendo com ele? Houve uma vez que ele chegou e disse assim: o trabalho é tão importante para o espírita, que quando ele estiver caminhando, se ele estiver de chapéu e o vento levar o seu chapéu, ele não olhe para trás para pegar o chapéu. Continue caminhando e trabalhando em nome de Jesus, porque o tempo urge. E eu achei essa passagem muito bonita, muito interessante, e às vezes eu falava nela: olha gente, não dá para ficar procurando o chapéu. É claro que, entre aspas, esse chapéu aí no sentido figurado, não dá tempo de ficar olhando o chapéu. Vamos continuar caminhando, vamos trabalhar porque o tempo urge. Mas esse espírito ficou muito tempo sem aparecer, e num determinado dia sem aparecer, no sentido assim, sem dar a sua palavra. E eu com aquela saudade dele, e eu sempre falava com um, com outro, mas
puxa vida, o fulano nunca mais deu notícia. Será que ele reencarnou? Num belo dia estávamos nós na reunião e surgiu um espírito que trouxe uma fala muito bonita, uma fala muito rica, e ele foi falando e falando, e eu disse, meu Deus, eu nunca ouvi esse espírito, que será? Uma fala muito erudita, e de repente ele mudou o tom de voz, e voltou a dizer assim no final da sua fala, olha, e tem uma coisa, se o vento levar o chapéu, volta, mas volta correndo. Pode voltar e pegar o chapéu sim, mas volta correndo, porque se demorar muito, ficar toda a vida olhando o chapéu, o tempo vai passar. Mas pode dar uma olhadinha para trás sim. Quando ele falou assim, eu falei, meu Deus, é o espírito tal, que eu havia tanto tempo que eu não ouvia. E ele disse assim, está admirada, minha irmã? Eu falei, eu estou admirada com a sua fala. Você não falava assim antes para nós. E ele nos disse, você gostaria que eu permanecesse no mesmo ponto em que eu estava quando nós nos conhecemos aqui na reunião? Você gostaria que eu fosse o mesmo, com a mesma fala, com os mesmos tiques, com os mesmos defeitos que eu tinha quando nós começamos o trabalho? Nós evoluímos. Ou você queria evoluir e eu continuar aquele mesmo espírito ali, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E ele me deu uma grande lição naquele dia. Ele me deu a lição da vigilância, no sentido de que nós possamos caminhar, conduzindo conosco aqueles que estão ao nosso lado. E quando ele falava, e que ele nos mostrava a importância de que, ao evoluirmos, que nós arrastemos conosco as demais pessoas, eu me lembrei do nosso Chico. Numa das vezes em que eu estava na casa dele, ele nos dizia que numa determinada época, quando ele foi morar com a madrinha dele caminhava muito depressa pela rua e ele não conseguia alcançá-la. Mas que quando o seu pai casou-se pela segunda vez e que a madrasta foi buscá-lo, que a coisa que mais chamou a atenção nele é que a madrasta reduziu o passo para que ele pudesse caminhar ao lado dela. Ele falou isso e ficou calado e deixou que a gente pensasse. E eu comecei a pensar, quantos de nós, no nosso dia a dia, somos capazes de ir na casa espírita, reduzir o nosso passo para que alguém nos alcance? Quantos de nós somos capazes, na casa espírita, de acelerar o nosso passo para alcançar alguém que caminha um pouquinho mais rápido? Na verdade, na maioria das vezes, nós buscamos até mesmo uma disputa. Nós buscamos até mesmo passar na frente. Mas é difícil, às vezes, caminhar lado a lado. E a evolução, para ser verdadeira, ela há de ser uma evolução do grupo de encarnados e de desencarnados. A evolução com Jesus, ela traz para nós o desafio de sermos participativos no grupo no qual estamos inseridos. Quando nós vamos ver no dia a dia o trabalho que se faz, que se realiza nas casas espíritas em prol do necessitado, muitas vezes nós ficamos a pensar assim, será válido a assistência social espírita de uma forma sempre repetitiva, sempre repetitiva. E nós ouvíamos o Divaldo uma vez que nos contava que alguém dizia para ele, olha, esta aqui é Dona Fulana, que nós já atendemos. A ela, agora estamos atendendo a filha, a neta, e a neta já está esperando o neném, e nós estamos assistindo na casa espírita. E nós começamos a pensar,
O que temos feito enquanto médiuns para que aqueles que são nossos assistidos cresçam? Será que nós estamos dando sempre o mesmo pacotinho de arroz, feijão, macarrão, o agasalho e nada mais? Será que nós não estamos tendo o cuidado de levar também a mensagem da doutrina através do exemplo, através do trabalho? Trazer esses assistidos para serem nossos colaboradores na casa espírita, até mesmo na equipe mediúnica, levá-los a nos ajudar a abrir culto do Evangelho no lar, levá-los a nos ajudar a trabalhar em favor de todos os demais? Ou a nossa mediunidade se circunscreve ao trabalho da manifestação em torno de uma mesa mediúnica? Porque quando na assistência social, nós vemos o maior celeiro para exercitar a mediunidade. Ali nós vamos encontrar no mínimo 5 tipos de espíritos que não gostam de nós. Os inimigos da casa espírita, que não querem que a casa espírita progrida. Os inimigos do assistido, que não querem que o assistido seja atendido. Os inimigos daqueles que trabalham na área, que não querem que eles cresçam. Os inimigos do bem, que não querem que o bem se instale, que nome receber este bem, seja em que religião for. Graças a Deus, existem os amigos do bem, os amigos da casa espírita, os amigos do assistido, os amigos do trabalhador. Mas esses amigos, para trabalharem, eles precisam encontrar antenas prontas para que eles possam influenciar, para que eles possam nos orientar a respeito do trabalho. E é exatamente aí, enquanto na assistência social, que nós vamos encontrar a oportunidade bendita de colocar com Jesus a nossa mediunidade em ação. Mas, quando eu digo, mas como colocar a mediunidade em ação através da assistência social? Através da paciência, através da tolerância, através da disciplina, através da oportunidade de fazer crescer. Eis-me aqui, Senhor. Será que nós estamos tendo condições na casa espírita de dizer isso? Eis-me aqui. Sermos dóceis à orientação dos espíritos em favor do nosso trabalho? É preciso que nós paremos para meditar em tudo isso. Há pouco tempo alguém me dizia entusiasmado que agora a doutrina espírita ficou muito conhecida a partir da novela Viagem, a partir das peças teatrais. A doutrina espírita se tornou muito conhecida e as nossas casas espíritas estão ficando muito cheias. E eu pensava, será que é importante apenas termos casa cheia? Será que nós estamos tendo condições de levar a essas pessoas que estão enchendo as nossas casas a oportunidade de conhecer com profundidade a doutrina espírita? Será que nós, cada um de nós, estamos conseguindo ser médiuns equilibrados, médiuns do bem na casa espírita? É exatamente aí que nós começamos a pensar na oportunidade que temos a cada dia e a cada hora de, a partir de Jesus, buscando cada vez mais alcançarmos a oportunidade de trabalho, nós atingirmos aí sim a mediunidade de Ananias e de Maria. Nós caminhamos celeremente para sermos o homem do futuro, o homem espírito, o homem integral. E para sermos o homem integral, para sermos espíritos voltados para a vivência do amor pleno, é preciso que nós comecemos a deixar à margem do caminho todas essas invirtudes que nos cercam e que nos impedem a caminhada.
É preciso que nós possamos deixar cair as escamas que nos cerceiam, que nos limitam à convivência. É preciso que nós, conforme novamente lembrando Chico nos dizia de uma certa feita, é preciso que nós deixemos de ser muito sensíveis, cheios de melindres diante dos problemas. E ele dizia assim: é preferível arrumarmos um couro de rinoceronte e nos envolvermos, para não nos deixarmos ferir por qualquer espetadela, qualquer coisinha nos deixar melindrados, qualquer coisinha nos deixar desequilibrados, qualquer coisinha nos tirar da caminhada que nós estamos encetando em favor de nós mesmos. E é exatamente aí, neste momento, buscando esse couro de rinoceronte ou não, buscando cultivar em nós a força, filha da fé e do raciocínio, essa força que nos impulsiona para frente e que nos leva a ser dóceis ao convite dos amigos espirituais, é que nós haveremos sim de no futuro, como disse Ananias, como disse Maria, nós haveremos de poder dizer: eis-me aqui, Senhor. Não vai ser fácil. Até lá nós temos muito ainda o que fazer. Até lá nós precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor, nas pequeninas coisas, no nosso trabalho do dia a dia, na casa espírita, onde estivermos, aqui estou. E não fazermos como aquele médium que, ao deparar com alguém doente no caminho, logo pediu ajuda ao seu amigo espiritual. Ai, fulano, me ajuda, eu preciso ajudar essa pessoa. E o amigo espiritual, se apresentando a ele, disse logo: olha, agiliza, porque não é de hoje que eu estou aqui te esperando, você demorou demais a chegar. É porque nós custamos a perceber o chamado dos Espíritos, nós custamos a identificar o convite dos Espíritos, e quando identificamos, nós olhamos primeiro a nossa conveniência. Às vezes nós voltamos lá naquele homem do início da caverna, que buscava usar a mediunidade sem saber, para atender às suas necessidades de sobrevivência. E nós esquecemos que a nossa mediunidade não pode ser usada simplesmente para atender à nossa sobrevivência, mas sim para atender à conveniência do bem. Nós haveremos de ser simples instrumentos do Pai em favor da prática do bem. E nós nos lembrávamos de uma pequena história em que havia uma pessoa, ministro de um soberano, em que este ministro, tudo que era preciso, todas as coisas que eram colocadas para ele, ele dizia, ele respondia: tudo o que o Senhor faz é bom. E o soberano vivia cansado de tanto aquele ministro responder, mas tudo que era colocado, ele dizia assim: tudo o que o Senhor faz é bom. Num determinado dia, o soberano ficou muito bravo com ele, porque ele havia, numa determinada situação, respondido: tudo que o Senhor faz é bom. E o soberano falou: olha, quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais você. Eu tomo um prejuízo e você diz que tudo que o Senhor faz é bom? E aquele ministro ficou: mas Senhor, tudo que o Senhor faz é bom. E o meu: olha, quer saber? Eu não vou mais sair com você. E o deixou retido. E aquele dia ele saiu sozinho para uma caçada. Ele saiu para a caçada e ele foi preso. Ele foi preso por algumas pessoas que habitavam aquela floresta e que o levaram para sacrificar aos deuses. Era um dia em que eles deveriam prender alguém para sacrificar aos deuses. Então, quando chegaram lá, aquele soberano havia perdido numa determinada situação, ele havia perdido um pedaço do dedo. E foi exatamente por isso que ele ficou bravo com o ministro, que o ministro disse: tudo que o Senhor faz é bom. Ele ficou muito bravo, afinal de contas ele havia perdido um dedo. E quando ele chega na floresta que eles o prenderam, eles iam sacrificá-lo. Mas ao observar o seu corpo, perceberam que lhe faltava um pedaço do dedo.
E eles falaram: não, o Deus não aceita ninguém imperfeito. Tem que ser uma pessoa completamente perfeita fisicamente. Então precisamos soltá-lo. Este não serve. E quando o soltaram, ele ficou muito feliz e voltou para o seu reino e mandou soltar o ministro e disse assim: veja bem, você me perdoa. Você disse que quando eu perdi o dedo, que tudo que o Senhor faz é bom. E realmente é. Porque se eu não tivesse perdido um pedaço de meu dedo, agora eu já não estaria vivo. Você me perdoa, eu te prendi. Eu não valorizei a sua fala. E o ministro disse: não tem importância, soberano. Tudo que o Senhor faz é bom. O Senhor imagina, eu saio sempre com o Senhor. Se eu tivesse ido, veja bem, eu sou perfeito. O Senhor teria sido liberado, mas eu não. Tudo que o Senhor faz é bom. É assim, minha gente, que nós precisamos no nosso dia a dia caminhar na casa espírita. Não nessa passividade, Deus assim quer, assim seja. Mas que nós tenhamos aquela postura equilibrada de saber que nós somos instrumentos do Pai. E que como instrumentos do Pai, não instrumentos passivos, mas instrumentos dinâmicos do Pai, nós haveremos de equilibradamente, planejadamente, contribuir para que tudo se realize da melhor forma. Possamos assim, cada um de nós, no dia a dia, sermos médiuns com Jesus, fazendo com que tudo que o Senhor permita que aconteça através de nós, seja bom. Fazendo com que nós, a cada dia, possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Ou, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Que Deus, que Jesus nos abençoe, nos permita entender essa mensagem singela que nós trouxemos, que quisemos realmente trazer uma mensagem singela, para que nós possamos meditar nela. Poderíamos ter trazido um assunto mais voltado para a ciência, mais voltado para a filosofia, mas nós entendemos que o dia a dia, para nós espíritas, ainda é importante, ainda precisa ser meditado, para que possamos cada vez mais nos transformarmos para sermos, sim, pessoas equilibradas num futuro bem próximo. Que Deus nos abençoe. Nós agradecemos o carinho de todos, o carinho com que fomos aqui recebidos, e que cada vez mais Jesus possa habitar o coração de cada um. Muita paz. Em nome da Aliança Municipal Espírita e em nome do Conselho Regional Espírita, em nome do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, nós queremos agradecer a nossa querida companheira Joselma, que nos trouxe essas reflexões, e temos a certeza que elas serão válidas para todos nós durante muito tempo. Muito obrigada, viu, Joselma? Nós estamos caminhando para o encerramento da nossa reunião. Nós vamos convidar... Tem alguma coisa? Eu gostaria de pedir ao proprietário do veículo, um Opar azul, GLF 7182, retirar o carro, por favor, o mais rápido possível, porque o mensalista aqui do estacionamento do Cinearte está preso com o carro lá. Nós convidamos o nosso querido companheiro professor Washington, que será responsável pelo sorteio dos livros, para chegar até aqui. Convidamos o Taquinho para as músicas finais. E, em nome do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês e convidá-los para que na manhã estejam aqui novamente para darmos continuidade à Semana Espírita. Amanhã teremos a palavra do nosso querido irmão Vanderlei, de Belo Horizonte. Na sexta-feira teremos o companheiro Divaldo Pereira Franco. E também teremos, no encerramento da nossa Semana Espírita, no sábado,
nós também teremos outra palestra e gostaríamos que realmente pudéssemos comparecer a fim de que no sábado possamos encerrar essa programação, que temos a certeza que foi de muito aproveitamento para todos nós. Taquinho. Professor Austin também para... Após a prece, nós vamos